Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Na semana passada eu trouxe para vocês 7 dicas para quem está iniciando os seus estudos teológicos, tá bom? E hoje, inclusive se você não viu, eu vou deixar aqui no card, tá? Clica aqui e assiste o vídeo depois desse. Mas hoje eu trouxe 7 livros que são indispensáveis para quem está iniciando estudos teológicos. E quando eu digo alguém que está iniciando, eu quero trazer aqui se você pode ser ou não essa pessoa, tá? Se você não começou a estudar teologia e quer saber por onde, esse vídeo é para você. Se você já começou e se sente um pouco perdido, esse vídeo é para você. Se você está com medo de começar a comprar livros para sua biblioteca, para não gastar demais, sendo que você poderia ter o mesmo conteúdo com livros mais acessíveis, esse vídeo é para você. Se a sua teologia está um pouco desequilibrada, eu só sei teologia sistemática, por exemplo, queria ver outras áreas. Esse vídeo é para você porque eu vou trazer livros de diferentes áreas da teologia, tá bom? Então eu separei 7 livros de diferentes áreas que se complementam para te dar uma base teológica bem fundamentada e bem sólida em distintas áreas da teologia. E fica até o final do vídeo porque eu deixei o melhor livro para o final. Esse último livro, o 7º que eu guardei aí, ele transformou meu pensamento teológico de uma forma assim absurda. Depois que eu li esse livro, eu nunca mais pensei teologia do mesmo jeito. Então fica até o final e se liga nessas dicas de livro. Bom, antes de eu te dar a primeira indicação de livro, eu tenho que te dizer uma coisa. Todos os livros que eu vou indicar, você vai encontrar o link de compra aqui na descrição desse vídeo. Esse link de compra vai te levar para o site da Amazon e lá você vai poder comprar qualquer um deles pelo preço mesmo que você compraria na Amazon, sem nenhum problema. A diferença é que se você comprar pelo link, você vai estar ajudando financeiramente o canal, tá? Então, se você se interessa por qualquer um desses 7 livros, por favor, compre clicando aqui no link. Mas vamos lá para a primeira indicação. Primeiro de todas, Herman Bavinck, As Maravilhas de Deus. Tá? É um livro de 600 páginas, mais ou menos. E ele é uma introdução à teologia sistemática. Deixa eu te explicar um pouquinho sobre o Bavinck e sobre As Maravilhas de Deus. O Herman Bavinck foi um teólogo holandês que escreveu a sua obra-prima, ela se chama Dogmática Reformada. É um livro de teologia sistemática gigantesco, em 4 volumes. E é um dos livros mais renomados de teologia sistemática da história. Só que o que acontece? Ele tem uma linguagem difícil, complexa, altamente acadêmica. E o Bavinck, então, em 1906, ele decidiu fazer uma versão mais acessível. É exatamente isso que é o livro As Maravilhas de Deus. É uma versão mais acessível da dogmática reformada do Bavinck. Então aqui você tem uma teologia sistemática, uma introdução à teologia sistemática, ao pensamento do Herman Bavinck, teologia reformada, só que de forma que vai ser fácil, mais fácil de ser digerida, e depois, futuramente, você inclusive pode consultar várias vezes para se aprofundar ainda mais na sua teologia sistemática. Então, só para você ter uma noção dos temas que você vai encontrar aqui dentro, o bem supremo do homem, o conhecimento de Deus, revelação geral, o valor geral da revelação, a forma da revelação especial, o conteúdo da revelação especial, as escrituras sagradas, a escritura e confissão, o ser de Deus, a divina trindade, criação e providência, origem e essência, pecado e morte, o pacto da graça e por aí vai. O mesmo conteúdo que você encontra em outras teologias sistemáticas, tá? Para quem não sabe o que é uma teologia sistemática, é um livro gigantesco, tipo isso aqui, ó. Isso aqui é uma teologia sistemática do Franklin Ferreira com Alan Myatt. Só para efeito de comparação, olha isso. A diferença do tamanho dessas. Por isso que eu recomendo você começar por uma dessas, porque isso aqui não é tão fácil de digerir, principalmente para quem está começando a estudar teologia. E o Bavinck é sensacional na forma que ele escreve e coloca suas ideias, sem contar que a gente está falando do resumo de uma das maiores obras de teologia sistemática da história. Tá? Eu prefiro isso aqui do que uma dessa, por exemplo. No caso, essa aqui do Franklin Ferreira, tá bom? Então essa é a minha primeira indicação de livro. A minha segunda indicação de livro, lembrando que eu estou indicando livros de diferentes áreas teológicas. O primeiro foi de teologia sistemática, o segundo é de teologia histórica, para te dar uma visão equilibrada de vários aspectos da teologia. É esse aqui, que é um clássico de qualquer seminário que se preze, tá? Se você for estudar história da igreja, história da teologia, você vai ler esse livro em qualquer bom seminário. Se chama O Cristianismo através dos séculos. Isso aqui é bibliografia básica para todo teólogo, tá? É a história do cristianismo desde 5 a.C. até hoje. E o livro ele é muito bem dividido. Eu não sei se você vai conseguir ver daí. A gente tem as divisões internas, ó. Talvez você consiga ler. Vou ler para você. A história da Igreja Antiga, de 5 a.C. a 590. A história da Igreja Medieval, de 590 a 1517, que é quando acontece a Reforma. A história da Igreja Moderna, 1517 até depois. E aí ele é cheio de quadros, diagramas com comparações, mapas, figuras, fotografias, documentos da Igreja. Então,
Ele é muito, muito rico em material. Se você quer saber sobre a história da igreja, esse livro aqui é bibliografia básica indispensável. A minha terceira indicação é de teologia exegética, mas a gente não vai pular direto para a exegética porque a gente está falando de teologia inicial. Então a gente vai falar de hermenêutica, que é uma área da exegese, tá? E a minha indicação é essa aqui, ó, a hermenêutica dos escritores bíblicos. Talvez essa seja a área que eu mais estudei e que eu mais tenho livros, a área de hermenêutica. Eu teria dezenas, talvez uma centena de indicações de livros de hermenêutica para te dizer aqui. Mas esse livro aqui ele é muito, muito especial, tá? Por quê? O Abner Chow, ele traz um método hermenêutico aqui que ele chama de histórico gramatical redentivo. Se você já sabe um pouquinho de hermenêutica, você já sabe o que é método histórico gramatical. Se você não sabe, clica depois aqui no card aqui em cima para você descobrir o que é hermenêutica. Mas tem a ver com interpretação da Bíblia, tá? E o que o Abner Chow vai fazer aqui? Ele vai defender uma tese dizendo que os escritores bíblicos, eles tinham um método de interpretação desde os profetas, apóstolos, todos aqueles que fizeram parte da escrita bíblica, e ele vai dizer que esse é o mesmo método que eu e você devemos seguir até hoje. E essa vai ser a tese de... Eu não lembro se é a tese de doutorado dele ou de pós-doutorado dele, tá? É basicamente esse livro aqui. Ele tem 300 e poucas páginas e ele vai fazer questão de pegar os textos mais difíceis de se interpretar, no sentido assim, onde Paulo escreve algumas coisas e você olha para aquilo e fala, não tem sentido essa linha interpretativa de Paulo. Ele vai fazer questão de mostrar que tem todo sentido diante de uma linha de hermenêutica clara, a linha que os escritores bíblicos praticavam desde o início da história do cristianismo, tá? Da história da Bíblia, basicamente. Esse livro aqui, ele vai se tornar um queridinho seu nessa área, tá? Eu já te digo isso. Vai se tornar aquele tipo de livro que você deixa na cabeceira da cama para você se lembrar de alguns pontos e como isso aqui pode te ajudar a interpretar a Bíblia. E como a gente está falando sobre teologia, interpretação de Bíblia é algo completamente indispensável. Bom, a minha quarta indicação seria de teologia bíblica, mas eu fiz essa indicação no meu último vídeo, o vídeo de 7 dicas para quem está iniciando seus estudos teológicos. Inclusive eu vou deixar o card aqui em cima se você ainda não assistiu. Lá eu indiquei o livro de Introdução à Teologia Bíblica do Graham Goldsworthy, tá? Então, no lugar de um livro de teologia bíblica, eu vou trazer um que é de teologia bíblica, mas ele é de teologia exegética ao mesmo tempo. Então, a gente vai misturar duas áreas aqui, tá bom? Que é o livro Manual de Uso do Antigo no Novo Testamento. É um livro de exegese e interpretação, onde o Bale, o J.K. Bale, ele vai mostrar como é que os escritores do Novo Testamento, eles fizeram uso do Antigo Testamento. E ele tanto vai nos ensinar exegeticamente como interpretar, como ele também vai nos trazer desdobramentos de teologia bíblica. A gente vai entender teologia bíblica do Novo Testamento, um pouco nesse livro aqui. Ele tem, inclusive, uma versão grande de teologia bíblica do Novo Testamento, que é essa, ó. Só que é gigante, tá? Pode perceber que são até parecidos, né? Essa aqui é uma introdução bíblica do Novo Testamento. Eu também vou deixar o link aqui embaixo, se você se interessar por ela. Mas essa aqui, só para você ter noção, é um livro que ele funciona tanto como uma introdução ao tema, caso você não tenha se deparado com isso ainda, a exegese com teologia bíblica junto, quanto ele leva para um aprofundamento bem grande. Eu li esse livro aqui no meu mestrado de estudos teológicos do Novo Testamento. Então, eu estou falando de um material riquíssimo. Parece que não é nada, é fininho, é pequenininho, mas a gente está falando de uma coisa que vai transformar a sua leitura do Novo Testamento e o seu conhecimento de teologia bíblica ao mesmo tempo, tá bom? O quinto livro que eu tenho para te apresentar, ele é o maior de todos nessa lista, tá? E tem o porquê disso. Ele é um livro que trata várias coisas ao mesmo tempo. Ele pode te servir como um comentário bíblico do Novo Testamento, comentário exegético. Ele pode te servir como uma teologia bíblica do Novo Testamento. Ele pode te servir como um livro para você entender o contexto completo do Novo Testamento, desde o período intertestamental, né, ali a época dos Macabeus, até o fim do Novo Testamento. Então ele é um livro que traz todo um panorama do Novo Testamento, inclusive o pensamento de escritores como Paulo, como é que Paulo pensava, como é que foi a teologia de Paulo e assim por diante. E esse livro é um livro do N.T. Wright, ele é o maior de todos, como eu disse aqui. É esse aqui, se chama O Novo Testamento em Seu Mundo. A Thomas Nelson está lançando agora, eu acho que são 4 livros do Wright que eles estão lançando. Esse aqui é o segundo ou terceiro, se não me engano só está faltando mais um, tá? E ele é exatamente isso, é uma introdução à história, à literatura e à teologia dos primeiros cristãos. O que é muito legal desse livro? O Wright, ele vai andar por todo o Novo Testamento e você vai ver, inclusive, que ele faz comentários de cada livro. Ó. Esse aqui é 1ª e 2ª Coríntios. O livro é colorido, então você tem fotos, imagens, mapas. É
quase que uma enciclopédia completa do Novo Testamento, fazendo exegese dos textos, explicando todo o contexto e assim por diante. Então ele acaba misturando uma série, vamos dizer assim, uma série de áreas de conhecimentos diferentes em um único livro. E eu fiquei muito impressionado com a leitura desse livro aqui, gostei bastante mesmo, e é o tipo de livro que eu diria que é indispensável para todo mundo que está estudando teologia e principalmente se você tem um interesse no Novo Testamento, tá bom? A minha sexta recomendação é o tipo de coisa que você não vai achar na maioria absoluta de listas de livros de teologia, tá? Mas eu faço questão de colocar ele aqui porque quando a gente começa a estudar teologia, a nossa tendência é colocar a teologia num campo apenas intelectual. A gente faz um esforço intelectual para aprender teologia. E a gente acaba deixando o espírito de lado, deixando as questões espirituais de lado. Mas Jesus, ele nos ensina em João que o Espírito da verdade estaria conosco e nos ensinaria todas as coisas. Teologia sem espírito não existe. Teologia sem espírito é nada mais do que um compilado de informações adquiridas e que estão ali como se tivessem sido colocadas num processador frio e que servem como um dicionário, mas não trazem vida. Por isso eu fiz questão de trazer um livro sobre a manifestação do Espírito, tá? É um livro do Carson. Ele traz a contemporaneidade dos dons de 1 Coríntios, do capítulo 12 ao 14. O livro é A Manifestação do Espírito, tá? O link dele também vai estar aqui embaixo. O que esse livro não é? Ele não é um compilado de experiências, não são ideias da cabeça do autor. Isso aqui não tem nada a ver com uma grande gama de livros sobre o Espírito Santo que você vai ver por aí. Isso aqui é um livro de teologia, tá? É a teologia do Espírito Santo. O Carson vai fazer um esforço exegético, hermenêutico e teológico de se aprofundar na Bíblia e extrair o que a Bíblia nos ensina sobre como o Espírito Santo opera na vida do crente. Então é exatamente isso aqui que esse livro vai trazer. E isso aqui é totalmente indispensável para todo mundo que está começando a estudar teologia. A minha sétima e última indicação é, sem sombra de dúvidas, o livro mais complexo e profundo de toda essa lista. Mas se você conseguir ler esse livro e entender esse livro, a gente está falando de um acréscimo de pensamento teológico sem precedentes para a sua teologia, tá bom? Vou ser bem sincero com o que eu estou dizendo. A gente está falando de um avanço teológico absurdo. O nome do livro é O Drama da Doutrina. E eu sei que esse nome não diz muita coisa, O Drama da Doutrina, do Kevin Van Hooser. Mas eu vou explicar para você. O Van Hooser, ele nos mostra que, a partir da queda, o homem vive num drama de não saber como ser restaurado. E Deus tem o plano que vai conduzir toda essa restauração. É isso que ele está chamando de drama aqui. Nós fomos inseridos no drama da humanidade. E como teólogos, pastores, professores, ensinadores e assim por diante, é nosso papel ser os doutrinadores dentro desse drama. Ser as pessoas que vão pensar nas respostas que Deus está dando para a nossa geração, para o nosso tempo, para a teologia que nós estamos produzindo e assim por diante. Então, o objetivo desse livro é te trazer um pensamento filosófico, exegético, bíblico, pastoral, para que a sua teologia se desenvolva ainda com mais qualidade, tá? Esse é o objetivo do Van Hooser nesse livro. Ele vai trazer uma abordagem através de, vamos dizer assim, de teatro, como é que a gente pensa a teologia cristã para os nossos dias. Sem sombra de dúvidas, de todos os livros que eu mostrei aqui, por mais que esse seja o mais complexo, eu também vou dizer que ele é o mais indispensável de todos que estão aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você acha que ficou faltando algum livro, deixa o nome dele aqui embaixo, a gente pode conversar sobre esse livro, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e na descrição do vídeo você vai encontrar o link para comprar qualquer um desses livros, tá? Espero que você esteja gostando desses conteúdos e te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.